Graça e paz, meus amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela sua infinita misericórdia, mais uma vez, estamos juntos nesse encontro bíblico. Que felicidade para mim estar podendo estar junto com vocês. Mais uma vez, povo de Deus, povo da Bíblia, povo que ama a Escritura Sagrada, sola Escritura. Mais uma vez estamos para juntos tentarmos entender um pouco mais da Sagrada Escritura. Para nós, nesse momento especial, esse encontro que fez o Senhor, nós vamos tratar de um tema delicado, um tema sensível para as pessoas. Vida após a vida, tá certo? Nós vamos trabalhar com um texto do Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 16, biógrafo, pesquisador, companheiro de viagens de São Paulo, um investigador a respeito da história, aquele que fez um trabalho de investigação sobre os fatos, sobre as pessoas, testemunhas oculares. Então, esse é o trabalho do médico e historiador e investigador Lucas, tá certo? E você já encontrou Mateus, Marcos, Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento. Então, você já encontrou, a gente não vai ler o texto inteiro, tá certo? Capítulo 16, esse texto, ele vai do verso 19 ao 31, e você vai ler em casa com toda a tranquilidade e o conforto do seu lar, tá certo? A partir do 19, capítulo 16, a partir do verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia certo homem, versículo 20, mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. 21. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. 22. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. 23, para a gente fechar, no inferno, no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Você pode dizer amém comigo? Graças a Deus. Falei que era um tema sensível. Você pode dizer, irmão, cadê aquela palavra de ânimo, aquela palavra de alegria? Não. A gente é guiado pelo Espírito de Deus. Então, essa palavra, eu nem queria falar sobre esse assunto, mas essa palavra deve ser propícia para a vida de alguém que vai ser atingido, tocado por esse vídeo. Deus abençoe a todos. Você, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Eu não quero tratar aqui sobre a questão teológica, porque há uma divisão teológica sobre ser uma parábola, não ser uma parábola, sobre elementos que aparecem nessa história. Você pode ler toda a história na sua casa. Então, existe uma divisão teológica e não é o nosso interesse aqui, o nosso foco, trabalhar com isso. Não, não quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com as verdades que o Senhor Jesus passou para nós, mortais, seus seguidores, seus alunos, seus discípulos. Ele passou para nós as verdades eternas através dessa história, tá certo? Então, o próprio Senhor Jesus, ele contou essa história para nos ajudar a entender a respeito da vida após a vida. Primeiro lugar, nessa história, Jesus nos mostra como sendo ele, o Filho do Deus vivo, Deus Emanuel, Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, sendo ele essa pessoa especial, o Filho do Deus vivo vindo à Terra, o nosso Salvador. Talvez você, meu amigo, minha amiga, creia, acredite numa possibilidade diferente. Talvez você creia numa verdade diferente.
aqui isso é um canal da Bíblia, sola a Escritura. Então eu creio piamente naquilo que está revelado na Escritura e na revelação especial de Deus, que é a palavra do seu Filho, a encarnação do seu Filho. Então eu não acredito em outra coisa. Talvez você tenha uma outra visão, outra maneira de enxergar, uma outra revelação. Não. Aqui nesse canal eu trabalho exclusivamente com a Escritura Sagrada e prefiro acreditar piamente nas palavras do Cristo. Tá certo? Então, sendo Ele o Filho de Deus, Ele nos revelou, nos mostrou, Ele abriu o véu, Ele descortinou esse mistério gigantesco para nós e nos diz algumas coisas, tá certo? Para que a gente saiba e nós não fiquemos no escuro. Então, primeira coisa, Ele disse, existe vida após o episódio da morte. Vida após a vida. Então, temos uma vida, a vida não é só matéria. Temos essa vida material em que nós corremos, lutamos, trabalhamos, nos esforçamos para crescer e alimentar os nossos filhos. Mas, partindo daqui, quando cessa essa respiração, cessa, então nós temos uma continuidade. Jesus vai nos falar de uma continuidade. Não é apenas matéria, é muito mais do que isso. Então, em primeiro lugar, existe vida depois da vida. Segundo lugar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, dois destinos. Jesus falou claramente nessa história, claramente a respeito de dois destinos. Não 3, nem 4, nem 5, nem 10. Apenas dois. Ele disse, uns vão partir daqui para a glória eterna, outros para o tormento eterno. E a palavra grega aqui é para eterno, né? Que não tem final, não se esvai. E disse mais, a palavra de Deus disse mais, ao homem é ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo, Hebreus 9, 27. Então, isso é uma ordem para o homem tem que obedecer, ele é obrigado a obedecer. Ele não obedece porque achou bonito, não, ele obedece porque ele tem que obedecer. Faz parte da nossa natureza. Então, em segundo lugar, Jesus disse nessa história, nos mostrou que existem dois destinos finais. Um para aqueles que entregaram a sua vida, confiaram no Cristo, confiaram plenamente no Cristo, tiveram coragem de entregar as suas vidas e viver uma vida aqui próxima de Deus. E um segundo destino para aqueles que duvidaram de tudo isso, desacreditaram de tudo isso, depositaram sua confiança, sua fé em outras coisas, depositaram todos os seus esforços em outras coisas aqui nessa terra e passaram daqui para uma surpresa do outro lado. Em terceiro lugar, eu acho que é o mais importante, nessa história, nessa parábola, ou nessa história que Jesus contou para nós e revelou, e Lucas se encarregou de registrar nas Escrituras Sagradas, ele mostra que não existe uma comunicação entre os que estão vivos e aqueles que já passaram. Jesus fala de um grande abismo, ou seja, uma grande separação, uma enorme, gigantesca separação que impede que exista esse trato, esse translado e cada um no seu lugar. Ou seja, a nossa esperança é agora. A misericórdia, a graça, tudo, a compaixão de Deus está estendida agora sobre toda a humanidade. Partindo daqui, não temos mais contato. Você vai ler na história que o homem pede a Abraão que mande alguém para que fale com seus irmãos, com seus familiares. Fale com os meus familiares. Ele está consciente na outra vida, pós-vida, e ele diz, mande alguém para salvar os meus parentes, os meus irmãos, para anunciar essa situação. E Abraão vai dizer, eles têm os profetas, ele já tem tudo, ele já tem as escrituras, ele já tem a lei, os profetas, ele já tem as escrituras. Em outras palavras, ele já tem a Bíblia, ele já tem a escritura sagrada que revela para eles como é a verdade.
nem que um dos mortos retorne e fale com eles, eles vão mudar de opinião. Tá certo? Então, ele já tem as coordenadas, ele já tem a bússola que pode guiá-los para a vida eterna. Você está entendendo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Isso é muito sério. Tem pessoas demais enganadas, tem pessoas demais frustradas, tem pessoas demais entristecidas, tem pessoas demais envelhecidas, carcomidas, sofridas por causa dessa verdade única, a verdade do Cristo. O Cristo, o Deus vivo, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel, Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. Ele se importou comigo, se importou com você, se importou com cada um de nós e desvendou para nós essa verdade. Que Deus possa te abençoar plenamente nesse dia, você possa entender essa verdade, você possa aplicar essa verdade, vivendo a vida dessa terra com plenitude, uma vida boa, uma vida plena, próxima de Deus, uma vida plena, cheia de Deus, uma vida plena, reconhecendo o Filho de Deus. E nós não vamos ter surpresas do outro lado. Do outro lado, é lugar de misericórdia, lugar de bênção, lugar de glória, tá certo? Para aqueles que confiaram em Jesus. Confie em Jesus. Ele ama, Ele nos ama. Ele quer o melhor para cada um de nós. Que Deus te abençoe plenamente nesse dia, no nome do Senhor Jesus Cristo.